Há histórias que começam pequenas, quase invisíveis, como uma semente lançada na terra. De emocionar. Quando eu passo as mãos, pego as mãos aqui, o número 1 do jornal Verdade e Luz, eu sinto que valeu a pena. Hoje, talvez, o público não seja tão grande como foi quando foi lançado o jornal Verdade e Luz. Mas a semente do jornal Verdade e Luz frutificou. Frutificou tanto que depois do jornal Verdade e Luz, muitos boletins doutrinários ligados às sociedades espíritas e a órgãos de unificação foram lançados no Brasil. O movimento naquela década de 80, principalmente, estava efervescente. E nós tínhamos um grande movimento aqui em Ribeirão Preto, porque a Feira do Livro Espírita foi a grande alavancadora do movimento espírita aqui. Mas sempre havia um companheiro nosso que falava assim, não vai dar certo. Os centros não pagam a mensalidade da UME, o NIME na época, nem dia, como vai fazer? Né? Se não há condição, não há recursos financeiros para isso. Eu falei, vai fazer, nós vamos fazer. Em 1986, contra todas as previsões financeiras, um grupo decidiu que Ribeirão Preto precisava de uma voz impressa. Daí um dia eu estou olhando para a plateia, vejo um senhor lá, humilde, uma jaquetinha, certo? Fazendo umas anotações. Eu perguntei para o companheiro que estava do meu lado na mesa, quem é aquele companheiro lá? Ele falou, ele é do Benedito Rosa de Jesus. Benedito Rosa de Jesus, olha, eu estou gostando daquele companheiro, a emoção é muito grande. Passou, eu estava observando o senhor é novo aqui, o senhor está aqui representando o Benedito Rosa de Jesus? Estou sim. E o senhor está gostando da reunião? Eu vim aqui para anotar, não tem outro representante lá, eu me ofereci para poder participar da reunião. Qual que é o seu nome? Ulisses de Souza Carvalho. Ulisses trabalhava na ESSO Brasileira de Petróleo, na época em Santo André, e ele era responsável pelo jornalzinho, que se falava naquela época, o boletim interno dos funcionários da ESSO, que trazia os noticiários, efemérides, aniversários, festejos, etc., da ESSO, produtos da ESSO, pelo caso do mercado, e o Ulisses, ele que fazia. Apareceu um outro companheiro nosso, que veio de São José do Rio Preto, um companheiro humilde também, não era de muita conversa, ficava quietinho no canto dele, observando. Aí eu perguntei, quem é esse cidadão? Quem é esse companheiro aí? Novo, né? Porque aqui quando aparecia uma cara nova, quem é, né? Quem é? Então eu olhei, ele falou assim, eu falei, qual que é o seu nome, cidadão, companheiro? Que alegria tê-lo aqui. Meu nome é Meri Seba. Daí conversa vai, conversa vem, alguém disse assim, você sabia que Meri Seba foi companheiro de Herculano Pires na revista Educação Espírita? Vamos conversar com ele. Ô Meri, com alegria recebê-lo aqui. Se você quiser trabalhar, já tem coisa para você fazer. E o que é? Nós precisamos de alguém que faça parte de diagramação, editoração do jornal.
E foi assim que foi amadurecendo a ideia. Fizemos inúmeras reuniões. Mas o Meri é um profissional da área de comunicação. E a vinda dele para Ribeirão Preto, um pouco antes do lançamento do jornal, foi, me parece, o que faltava assim, para dar coragem aos companheiros da época tocar o projeto em frente, né? Eu diria que o Meri foi a gota d'água. Nós, popularmente, a gente diz que essa foi a gota d'água. E essa gota d'água foi positiva. Porque o Meri chegou e não precisou mais que ano, foram alguns meses de contato com José Gemiro da Silveira, com Abel dos Santos e com outros companheiros para dar luz ao Verdade Luz. Então nós fomos assim considerados a gota d'água para que realmente esse evento pudesse acontecer. E nesse período, ao longo desses anos todos, nós aprendemos muito com a confecção do jornal. Com a técnica garantida, faltava a credibilidade jornalística. A nossa missão, com a equipe da diretoria da USE, era procurar alguém como jornalista responsável para assinar todo o editorial do jornal. E foi nos sugerido o Jair Grelê Filho. Meus amigos, um prazer enorme integrar a equipe que produz, que edita o jornal Verdade e Luz, que dá muita satisfação e leva a toda a população e a todos de várias partes do país informações sobre a doutrina espírita. O jornal começou assim com muitas dificuldades, começo de 1986. Daí surgiu, mas onde nós vamos imprimir? No segundo momento, onde que nós vamos imprimir o jornal? Já estava aprovado, mas imprimir onde? Isso vai ficar caro, mas temos que fazer um orçamento, aquela história toda, né? Alguém do Batuíra falou assim, vou falar com o Toninho, ver se ele deixa imprimir, porque tinha uma gráfica no fundo do Batuíra. Mas a gráfica, será que consegue imprimir? O Toninho foi na reunião e disse, não, nós conseguimos, a duras penas, mas a gente vai conseguir. E assim foi. Começou o jornal Verdade e Luz, cresceu e hoje é esse jornal pujante que tem aí. E esse jornal, ele era editado aqui com as nossas máquinas que eram assim muito rudimentares. Era com pinças que se pegavam os tipos para formar as palavras. O jornal começou sendo feito em tipografia, depois passou a ser feito em linotipo, depois começou a ser feito em computador, mas várias pessoas faziam seus textos à mão e nós datilografávamos. Então, um amigo, o nosso companheiro, o senhor Adelino Júnior, se prontificou a digitar os textos do jornal. Aquilo ajudou muito, porque na revisão o jornal era digitado na gráfica. E dava muitos erros, os leitores reclamavam muito. O senhor Adelino passou a digitar o jornal e, como mesmo assim saía muitos erros, ele comprou um programa, estudou o assunto e passou ele próprio a diagramar um jornal, de maneira que levávamos para a gráfica. Naquela época nós não tínhamos um diagramador. Então aí ele passou a fazer esse trabalho. Nós levávamos para a gráfica o jornal já num CD pronto para ser impresso.
Isso ajudou muito. Mas um jornal não se faz apenas de papel e tinta. Ele é feito de ideias. E definir o que seria publicado nem sempre foi uma tarefa calma. A sala de redação fervilhava. Então, por exemplo, as matérias, primeiro nós preparávamos numa mesa ali em cima, umas tardes quentes das 2 até as 5 horas da tarde. Cada um trazia o seu artigo pronto e era lido. Cada um lia o seu artigo e os outros companheiros concordavam ou não. Então lia-se todos eles, grifava-se, riscava-se, discutia-se. Muitas vezes saía até algum tapa na mesa de discussão, mas no fim, quando 5, 6 horas a gente saía daqui, o jornal estava com a matéria toda já pronta para a edição do mês seguinte, que o seu Ulisses ia cuidar. Dessa briga saudável, nascia um conteúdo sério. O jornal rompeu fronteiras regionais, indo buscar a notícia onde a espiritualidade pulsava mais forte. Então, o movimento cresceu muito naquela época e tal, e foi se assentando, se firmando como um grande potencial de informação. Fizemos matérias com Chico, divulgamos muito as mensagens. Então, nosso querido Chico Xavier, lá em Uberaba, visitamos muito lá. Então, olha, é um trabalho muito gostoso que nos dá prazer. Além das grandes reportagens, o jornal assumiu um compromisso com a formação. Algumas colunas tornaram-se pilares, educando gerações por décadas a fio. E assim, uma coisa que eu gosto bastante, que assim, aí sim é um pouco voltado para a minha área profissional, né, que eu fui professora aí durante muito tempo, é a coluna da educação, né? A coluna da educação que tem 30 anos, né? Ela começou, a partir do 10º ano do jornal, a coluna já existe há 30 anos, e ela sempre foi escrita pela professora Nilza Pelar e pela Marlene Fagundes Carvalho, né? Que é aí a filha do seu Ulisses que começou essa história, né? Então que ela continua. As duas se revezaram nessa coluna durante 30 anos, escrevendo artigos muito, muito bons, muito educativos, voltados para a área de educação espírita. Acho que também é um destaque que merece ser feito em relação aos 40 anos do jornal. O Jornal Verdade e Luz sempre houve uma preocupação, eu diria melhor um carinho, para que a criança se interessasse por, quando chegasse o jornal, abrir o jornal e participar com a família daquilo que o jornal vinha trazendo. No decorrer do tempo, evidentemente que isso foi sendo melhorado, e sentíamos que quando o jornal era distribuído, por exemplo, nas reuniões da USE, as pessoas até procuravam o suplemento, porque ali existia o que o suplemento oferecia. Nós tínhamos um espaço de meia página, depois ganhamos a página inteira, depois ganhamos a folha e o suplemento se transformou em um encarte no jornal Verdade e Luz. Seja para a criança ou para o adulto, a regra de ouro sempre foi a fidelidade à doutrina, evitando o sensacionalismo. Eu sempre tive esse cuidado, né? E nós sempre tivemos esse cuidado, tanto no jornal, quanto também no programa Verdade e Luz, né? De não polemizar, porque a polêmica ela acaba não levando a lugar nenhum, né? Então nós sempre tivemos esse cuidado. Olha, o jornal é um jornal espírita, ele deve permanecer sempre baseado nisso, naquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. Nós tínhamos duas comissões. Uma era literária, para verificar os erros de português, né?
para quando o jornal chegasse para imprimir, já estava revisado. E outra era doutrinária, 2 comissões. E essa comissão doutrinária recebia com antecedência os artigos. Então, o Jorge, por exemplo, que gostava do trabalho dele e publicava o trabalho ligado ao Evangelho e a outros assuntos importantes, palestras. O Jorge mandava para a USE, para a comissão corrigia. O Abel fazia o trabalho dele, que era o enfoque evangélico. A Zezé, primeiro a Leda de Almeida de Ebner, depois a Maria José Mondim Moreira, nossa querida irmã, falando sobre evangelização. O jornal, antes de ser impresso, era revisado por essa comissão e fazia uma revisão do aspecto doutrinário do jornal, para ver se não tinha nada que contradissesse a doutrina espírita, né? Dado que depunha contra o espiritismo, e que também não fosse contrário a quem quer que seja, independentemente de crença, de política, porque a doutrina espírita é uma doutrina de libertação, do amor, da caridade, da esperança. Então, automaticamente, tinha que se fazer as coisas de acordo com como Cristo nos ensinou. Foi por isso. E a outra comissão era a comissão de revisão, né? Então, eu me lembro muito, nós tínhamos o professor João Sérgio de Carvalho, ele era diretor, representante do Centro Espírita Deus e Caridade de Sertãozinho. E ele ajudava a revisar juntamente com a Leda, os dois que tinham mais conhecimento literário, professores e tal, a parte literária do jornal. Foi assim que começou. Este jornal deverá sempre refletir a opinião espírita, sendo, portanto, imperioso, mais que o necessário, que os artigos publicados não se constituam em opiniões isoladas pessoais ou de grupos, e que não sejam condizentes com os postulados básicos de Allan Kardec. O jornal já começava a ter alguns problemas com relação a como financiar o jornal, porque ele tinha 10 folhas já, chegou até 12 até, e havia um custo muito alto com a distribuição do jornal. Entregar o jornal através dos correios ficava caro. Aí o responsável pela entrega do jornal, na época, era o Mário Gonçalves, nosso Marinho. Então eu me propus, olha, Mário, eu posso te ajudar a fazer a entrega dos jornais, eu posso entregar em alguns centros espíritas, né, que ficam mais ou menos próximos da minha casa, né? Então, durante alguns anos, eu, junto com a minha esposa, nós entregamos em umas 10, em uns 15 centros espíritas, o jornal, todo mês, né? Foi um trabalho interessante também. Ajudamos, né, enfim, a economizar um pouco para que o jornal continuasse sendo feito. O tempo trouxe perdas irreparáveis, mas também novos guardiões. E aí só que o nosso amigo Balieiro nos pregou uma surpresa, né? Partiu um pouco cedo, e cedo para nós, né? Que gostávamos muito dele. E num primeiro momento, pensamos como manter esse jornal, né? E como eu já estava ali trabalhando, e como o Balieiro já tinha me apresentado o diagramador, o Ney Costa, a gente tinha vindo aqui no Apóstolo Pedro, numa pequena reunião, e eu tinha conhecido o diagramador. Eu achei que não havia outra possibilidade senão eu cuidar de manter o jornal, né? Eu assumi essa responsabilidade de, por um tempo, manter o jornal vivo, né? O jornal continuou sendo impresso ainda por algum tempo, né? Até chegar 2020, na pandemia, quando nós fomos constrangidos a parar com a impressão do jornal, né?
jornal passou a ser disponibilizado só na forma digital. E eu vejo o jornal hoje, né, na era digital, e eu, se me tornasse novamente o responsável pela edição do jornal, eu faria exatamente do jeito que está. Está muito bom, está muito bonito, né? De fácil leitura. Gratidão àqueles que idealizaram, pensaram, dedicaram seu tempo, trabalharam, os conhecidos, aqueles que estão poucos mais desconhecidos, e hoje não cumpre ao presidente da USE, cumpre ao movimento espírita de Ribeirão Preto, ao movimento espírita de São Paulo, ao movimento espírita do Brasil, fazer com que este legado continue. O grande esforço é para que ele permaneça farol, iluminando nesses mares revoltos de tempos atuais, de corações aflitos, de angústias pungentes, de dores escondidas, que campeia toda a humanidade. E o Espiritismo é um farol, é uma luz que pode ajudar a muitos a encontrar uma verdade íntima dentro de si, da descoberta de princípios espíritas e de fundamentos do Evangelho que lhe fortalecem. O grande esforço é mantê-lo. Estamos conseguindo, e existe um esforço, que é os nossos sucessores fazerem, melhorarem inclusive o que está sendo feito para o amanhã. O que nós temos de receita hoje ajuda a manter o trabalho, mas nos limita a dar passos mais objetivos, ampliar horizontes, divulgar, além de determinadas fronteiras. Nós, no meio espírita, ainda estamos um tanto resistentes a entender que toda semente precisa de adubo, o solo precisa da correção, e nós precisamos investir para que a luz amplie. E esta mentalidade no nosso meio deve amadurecer mais. Então, o nosso trabalho daqui para os próximos 40 anos e ao longo deste ano e no ano que vem é termos condições de aprimorar esse movimento do jornal, criando mensagens curtas, transmitidas pela rede social, que possam ser multiplicadas por outros caminhos, a fim de que desperte o interesse de cada um em se aprofundar, em ler, que é o que está hoje disponível, mais acessível na mão de cada pessoa, que é o seu celular. É um trabalho que eu faço com amor, por amor, para que esse meio de comunicação aqui seja mantido. 40 anos nos trouxe até aqui, mas temos mais 40 anos para continuar esta missão, este trabalho, esta construção. Participe! Você é muito importante. Eu fico muito satisfeito, agradeço a todos, muito obrigado e vamos continuar trabalhando.
dizer que eu fiquei emocionado em verificar que meus amigos, companheiros de Ribeirão Preto se lembraram de mim e pediram algumas palavras a esse respeito, a respeito das minhas saudades que eu tenho por essa cidade, por esse centro, justamente o centro que eu frequentei durante muito tempo. O jornal Verdade e Luz. 40 anos. 40 anos não são 40 dias, dizia a minha querida avó materna. 40 anos depois, seguimos aqui, com as mãos na mesma terra e o coração na mesma esperança. Havia um homem que caminhava por um grande campo. Vendo os frutos abundantes, alegrou-se em silêncio e disse em seu coração: grande é este campo e bela é a colheita. Então o Senhor do campo lhe falou: antes que visses os frutos, outras mãos lançaram sementes. Antes que te alegrasses, outros perseveraram. Antes que a terra respondesse, alguém acreditou. Muitos semearam na simplicidade. Muitos trabalharam na constância. Muitos espalharam palavras para que o bem caminhasse. E o Senhor concluiu: não desprezes a semente por causa do fruto, nem esqueças o semeador por causa da colheita. Porque o campo é de Deus. A semente nasce do amor. O fruto é luz que desperta consciências. E os trabalhadores são irmãos. E aquele que colhe hoje, amanhã também semeará. Jornal Verdade e Luz. 40 anos semeando consciência.